Na manhã desta quinta-feira, uma idosa foi vítima de atropelamento no centro, em São Domingos, distrito do Brejo da Madre de Deus. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe e para saber mais detalhes a respeito dessa ocorrência, eu converso com o GCM Carlos, que vai trazer mais informações. Carlos, como se deu essa situação? Bom dia. Veja só, nós estávamos fazendo rondas em São Domingos e ali no centro, próximo à igreja, nós deparamos com uma multidão de pessoas e diante dessa situação nós fomos lá averiguar. Quando a gente chegou no local, identificamos que havia uma senhora caída no chão, populares lá querendo auxiliar. Então, diante dessa situação, nós fomos até o local e colher alguma informação. Segundo o popular, nos informou que um cidadão vinha numa moto e chegou a atropelar essa senhora. Ela veio a cair, sendo uma idosa, veio a cair, bateu a cabeça no meio fio, houve uma fratura na perna direita e algumas escoriações. Até então a gente percebeu isso. Diante dessa situação, nós isolamos o trânsito, com a nossa equipe, isolamos o trânsito, auxiliamos, né, o pessoal lá próximo à vítima, e diante dessa situação, o pessoal tudo lá eufórico diante da situação, vendo a guarda não tomar muita atitude em relação à acidentada, uma moça nos cogitou e vocês não vão fazer nada. Foi aí que eu perguntei o que ela era. Ela disse que era enfermeira. Então você está capacitada para fazer os procedimentos e ajudar a senhora. Aí ela disse que não tinha EPI. Então o que precisaria no momento para imobilizar a perna da senhora porque houve uma fratura? Era uma tala e ataduras. Como a gente não tinha, a gente providenciou um papelão, ela colocou na perna da senhora, a gente providenciou um barbante que tinha numa bicicleta do cidadão, a gente tirou, ele autorizou e foi colocado na perna dela. Dentro dessa situação, já fazia um pouco tempo que ela estava no sol, então por ela ser uma idosa, com aquela situação, ela estava muito agitada, nós arrumamos lá um lençol, colocaram por cima e eu com minha equipe, a gente deu um pulo lá na policlínica, hoje é hospital, e pedimos lá ao porteiro uma maca para que a gente pudéssemos colocar ela em cima da maca para ela sair do chão quente. Então a gente fez esse procedimento, pegou o porteiro, deu a prancha para a gente levou para lá para a situação e quando a gente colocou no chão para colocar ela em cima da maca, o pessoal do SAMU chegou, foi feito os procedimentos pelo próprio SAMU, que são habilitados para isso, são treinados para isso, fizeram os procedimentos e conduziram a senhora até o hospital. Então, diante dessa situação, nós conseguimos a placa, fizemos algumas diligências, então a gente chegou até a casa do autor do acidente. Só que nesse momento ele não estava, porque ele se evadiu com medo da situação, fugiu mesmo, ele disse para a gente que fugiu. Então, só à tarde a gente colocou a viatura na porta dele, esperando ele chegar, para que a gente pudesse apresentar ele na delegacia, tendo em vista que ele se evadiu, ele não prestou socorro à vítima, né, e o acidente parecia ser um pouco grave. Não conseguimos êxito, então a senhora, a esposa dele, ligou para ele, conversou com ele, ela passou o telefone para o companheiro da gente e, segundo informações, o infrator vai se apresentar na delegacia juntamente com o advogado. O Carlos, na ocasião, o envolvido acabou se evadindo do local do acidente, mas é importante ressaltar para as pessoas que estão nos acompanhando que, mesmo diante de uma situação como essa, é importante que a pessoa não se evada do local, que preste o devido socorro, porque poderia ter resultado em algo ainda mais grave. É complicado, veja só, é complicado para as partes, porque, veja só, a partir do momento que quem bate se evade, né, já está dizendo que ele não quis ajudar. Se ele vai ali e ajuda de uma certa forma, se ele tivesse medo de ser linchado, não ficasse mais de casa, ele acionasse o SAMU, ele tinha como provar que acionou o SAMU ou qualquer pessoa dos órgãos municipais que pudesse auxiliar a senhora, seria interessante. Mas ele falou realmente para o nosso companheiro que ele fugiu com medo de ser linchado. Então, se porventura acontecer uma coisa maior contra a senhora, ele vai responder, né, na justiça pelo motivo talvez dele ter se evadido, porque em qualquer situação o infrator tem que ajudar e depois ele se apresenta normal na delegacia, vai constar um acidente de trânsito com vítima, né? E se ele se evadiu, dá para entender que ele realmente Não queria ser responsabilizado. não queria se responsabilizar pela situação. Então fica um pouco complicado para ele, mas ele falou para a gente que vai se apresentar na DP, a gente apresentou o nosso BO na delegacia, para que procedimentos cabíveis sejam tomados aí por parte da autoridade policial e vamos aguardar aí a presença dele com o advogado. Ô Carlos, vocês conseguiram localizar o envolvido, mas ele chegou a relatar
quais teriam sido as circunstâncias desse acidente? Não, o nosso companheiro conversou com ele via telefone, porque a esposa foi que falou com ele, porque até então a gente não tinha encontrado ele. Foi aí que eu induzi que ele era pedreiro e que 5 horas pedreiro larga do serviço. Então a gente foi para a porta da casa dele, aí vimos uma moto que não era dele, aí batemos na porta, conversamos com a esposa dele, foi aí que ela ligou o marido e o marido disse que fugiu realmente com medo de retaliação. Além disso, vale destacar a proatividade do efetivo da Guarda Civil Municipal de São Domingos, que mesmo diante das dificuldades ali no local para realizar o socorro da vítima, fez o possível para que as medidas, né, as melhores possíveis fossem tomadas. Em primeiro lugar, a gente fez o isolamento, que é a principal causa que a gente tem que fazer em qualquer situação. Qualquer acidente tem que ser feito o isolamento da área para que curiosos não peguem no paciente, outros carros não venham a colidir com alguém e machucar, então tornar outro acidente. E eu quero deixar bem claro para a população que nós não somos socorristas, nós não somos do SAMU, não somos bombeiro militar, mas eu quero deixar bem claro que pelo menos 50% dos guardas ele tem curso de APH, tem curso de primeiros socorros, então em algumas situações a gente tem que ajudar, de uma certa forma a gente tem que ajudar. Então a gente fez alguma coisa, foi os procedimentos, a gente imobilizou, a gente paramos o trânsito, desviamos, conduzimos o trânsito para que fluísse de uma forma legal e acionamos as autoridades. Então de imediato o SAMU chegou, prestou socorros, conduziu a pessoa até o hospital e, segundo informações, a vítima foi conduzida até o Hospital da Restauração. Além do GCM Carlos, qual é o efetivo da situação? Esse que vos fala, Carlos, GCM Cleibson e o auxílio do Permaneça Alessandro. Tá aí o GCM Carlos trazendo detalhes a respeito dessa situação registrada na Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe e que aconteceu no centro do distrito de São Domingos, onde uma idosa foi vítima de atropelamento. Para o Santa Cruz Online, Heloísa Saraiva.